Fala pessoal, hoje eu vou fazer uma reflexão um pouco diferente nesse Twist Short. O que a ética e a moral têm a ver com a transformação da realidade? Eu vou explicar primeiro esses dois conceitos para que vocês entendam aonde eu quero chegar. Primeiro, a moral. Moral é um conjunto de normas, regras e leis, de uma comunidade, de um grupo social que regem o comportamento dos indivíduos que fazem parte daquele grupo. Ou seja, o que é certo e errado para um determinado grupo social é definido dentro do campo da moralidade. Se eu pudesse resumir moral em 3 palavras, eu resumiria em costumes, normas e leis. Já a ética, principalmente para o nosso objetivo aqui, a gente pode considerar como um campo do saber, uma reflexão sobre o que é certo ou errado, dada uma moral estabelecida. Essa reflexão ética do que é certo ou errado fazer não necessariamente serve para que você se adeque a uma moral estabelecida, mas também para que você questione uma moral estabelecida e venha transformá-la consequentemente. Bom, dados os conceitos, eu vou dar um exemplo para que a gente possa entender o ponto aqui. Vocês conhecem essa senhora? Essa senhora é Rosa Parks, que faleceu há algum tempo. Ela era uma mulher norte-americana, negra, que viveu no sul dos Estados Unidos, na época na qual as leis segregacionistas tinham muita força. Então, nessa região dos Estados Unidos, desde o início do século XX, as leis segregacionistas faziam com que o convívio entre negros e brancos fosse completamente separado. Então existia bebedouro para negro, bebedouro para branco. Existia fila de repartição pública para branco, fila de repartição pública para negro. Existia banheiro para branco e banheiro para negro. Claro, os serviços para os brancos sempre melhores do que para os negros. E nos ônibus dessas regiões, essas leis racistas não operavam de forma diferente. A Rosa Parks morava numa cidade chamada Montgomery, no Alabama. E dentro dos ônibus em Montgomery funcionava a seguinte regra. Os bancos do ônibus, do meio para trás eram destinados para as pessoas negras e do meio para frente para as pessoas brancas. Porém, se uma pessoa branca entrasse no ônibus lotado, as pessoas negras tinham que obrigatoriamente se levantar para as pessoas brancas se sentarem. Se uma pessoa negra resolvesse não se levantar, o motorista do ônibus pararia o ônibus, chamaria a polícia e essa pessoa iria presa porque ela teria infringido uma lei. E foi exatamente isso que Rosa Parks fez. Ela se recusou a ceder o lugar para algumas pessoas brancas que estavam no ônibus, o motorista do ônibus parou, chamou a polícia e ela foi presa. Acontece que a sua prisão teve uma repercussão enorme, principalmente entre alguns movimentos pelos direitos civis que estavam começando a florescer nessa época, principalmente em algumas igrejas protestantes negras, das quais, uma delas, o líder era o Martin Luther King Jr., ainda muito novo. Inclusive, depois disso, a Rosa Parks virou um ícone na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, que ganharam, vamos dizer assim, o movimento teve vitórias, inclusive a revogação dessas leis anos à frente. Acontece que para a reflexão sobre ética e moral, a gente pode usar o caso da Rosa Parks para entender a reflexão que eu quero trazer. Vamos pensar, quando a Rosa Parks se recusou a ceder o lugar para as pessoas brancas, ela refletiu eticamente sobre o que era certo ou errado fazer, apesar de uma moral estabelecida. No caso, uma moral racista, que agredia as pessoas como a Rosa Parks. Então, o fato dela refletir eticamente sobre o que era certo ou errado fazer serviu para que ela questionasse a moral estabelecida. E a atitude dela de fazer essa reflexão sobre o que era certo ou errado e ir contra a moral estabelecida, a moral racista estabelecida, fez com que o movimento todo ganhasse poder e força a partir também do caso dela e que a realidade, consequentemente, se transformasse ao longo do tempo. Então esse caso é muito importante, junto com muitos outros que existem por aí, para mostrar como a reflexão ética é essencial para você questionar uma moral estabelecida.
Só para deixar claro, quando eu falo uma moral estabelecida, é uma moral que rege, né, as atitudes, os comportamentos, atua, né, no campo do que é certo ou errado fazer para um determinado grupo social. E grupos sociais são vários, são diversos. Então, a nossa família é um exemplo, a nossa escola, a nossa universidade, o nosso trabalho, a nossa sociedade de uma forma geral, ou mesmo uma moral sistêmica. Então, quando eu falo moral, é nesse sentido, a moral dos diversos grupos sociais que existem. Vale lembrar, existem morais por aí que corrompem, que exploram, que violentam, que segregam e que sem dúvida devem ser superadas. Então, quando vocês encontrarem ou se depararem com uma moral corrompida, que é o caso nosso aqui, a gente tem várias morais corrompidas por aí, não tenham medo de questioná-la. Você fazendo isso, com certeza vai estar contribuindo para a sociedade de uma forma geral.